E aí, gente, tudo bem? Grande prazer estarmos juntos novamente. Venho pedir alguns minutinhos da sua atenção para que possamos refletir juntos sobre algum tema interessante, né? Algum tema que esteja em evidência. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, que vai aí dirigir, que vai aí mudar, que vai impactar as nossas vidas. As eleições que mudaram para novembro. Sabe, há algum tempo eu tenho escutado que cristão não deve entrar na política. Quantos já falaram isso? Que lugar de cristão não é na política. Que nós não devemos entrar na política. E aí eu sempre venho produzindo algumas reflexões, conversando com muita gente, estudando e buscando um direcionamento para as nossas vidas. Será que é mesmo a política não é um lugar para o cristão? Será que as pessoas de bem não devem entrar na política? O que você acha sobre isso? É o que nós vamos estar conversando agora. É o que nós vamos estar pensando agora sobre isso. Olha só, a gente, à luz da palavra, nos mostra em diversos capítulos que as pessoas que são boas, as pessoas que têm boas intenções, elas deveriam direcionar os passos da política. O que eu quero falar isso? Acabei até me perdendo aqui. Fabiano, você me desculpa, quando você mandou mudar de câmera eu me perdi. Acontece o seguinte, quando nós estamos assim, em período de campanha, a gente vê que muitas pessoas de dentro da igreja, muitas pessoas de fora da igreja falam que o cristão não deve entrar na política, porque não é lugar de cristão. E aí eu me pergunto, será que não? A palavra nos mostra que quando o justo governa, a nação se alegra. A palavra nos mostra que quando o perverso governa, a nação chora. Nós podemos observar em toda a Escritura, em diversos momentos, que eram escolhidas pessoas de bem para governar a nação. Sabe? Os patriarcas, os juízes e os reis. Quando pessoas más ou que não tinham um direcionamento de Deus para governar a nação sofria. O que eu quero dizer para você? Quando a pessoa realmente é cristã, ela respeita todo tipo de opinião. Sabe? Não importa a sua opção, não importa o que você acredita. Quando você é cristão, você pode até não concordar com o que a pessoa acredita, mas você respeita o direito dela, assim como Deus respeita o nosso direito. Eu tenho estudado, eu tenho aprendido que na palavra nem sempre acontece o que é a vontade de Deus. É a permissão dele, obviamente. Se ele quiser, se ele decretar, ele faz. Mas nem sempre acontece a vontade dele, porque ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não criou o homem, a mulher, ele não criou a nossa espécie para a morte, por exemplo, para o sofrimento. Mas nós tivemos o livre-arbítrio, decidimos e pagamos por isso, e as nossas gerações pagam por isso. Isso quer dizer o seguinte, Deus nos dá o livre-arbítrio, por isso que muitas das vezes pessoas más têm sido escolhidas para governar a nossa nação. Pessoas sem princípios. E o que mais me entristece nisso é que muitas das vezes o cristão ele fala, não, sabe, prefeitura, câmara e por aí não deve ser lugar de cristão. Um dia eu estava numa empresa, eu tenho aquele projeto de visitar as empresas, e eu estava numa empresa e um empresário chegou para mim e falou assim, olha só, o congresso, esses lugares não são para cristãos. Eu falei, não. Então isso quer dizer o seguinte, pensa comigo, se você é sonegador de imposto, você vai perder a sua salvação por imposto, porque é um roubo, você está fazendo um ato legal. Você sabe por que acontece isso? Porque nós colocamos pessoas ruins, que criam leis tributárias, leis trabalhistas, que sobrecarregam as empresas e que maltratam os trabalhadores, e muitas das vezes, isso nos faz pecar e errar. Você acha que então nós não devemos ter pessoas temente a Deus na política? Você acha que nós não devemos ter pessoas que seguem os princípios? Até quando nós vamos colocar pessoas que nos representem, mas não representam os nossos princípios? Uma coisa muito interessante que eu estava conversando com alguns colegas um dia, que na época de campanha,
é o momento em que muita gente volta para a igreja. Você vê muitas pessoas que estão afastadas da igreja voltando. 3, 4, 5 meses. 3, 4, 5 meses voltam para a igreja. E aí até o período da campanha estão na igreja. Depois elas se afastam da igreja. Eu vejo pessoas, e aí eu estou falando de lideranças ou de pessoas ou membros da igreja, que vendem o seu voto ou por cimento, ou por lajota, ou por status, ou por poder, ou por emprego. Eu quero falar para você o seguinte: todo cristão deveria ter conhecimento das coisas. Não é só da palavra não, mas de tudo que está à sua volta. Todo cristão deveria saber o que é um legislativo, o que é um executivo. Todo cristão deveria saber que quando ele vota no vereador ou no prefeito, ele não pode votar numa pessoa sem escolaridade, porque como você vai criar leis, como você vai governar alguma coisa se você não tem escolaridade, muitas das vezes não sabe nem ler e interpretar direito? Como nós iremos colocar como nossos representantes pessoas que não sabem se comunicar direito? Pessoas que às vezes não têm outra opção de emprego e vão se aventurar na política para ter alguma coisa. Então, o que eu tenho observado com profunda tristeza são esses fatores que nós devemos refletir agora. Eu e você devemos refletir. Será que a política não é lugar de gente de bem? Se a política é lugar de gente de bem, se a política é lugar de gente que leva a justiça, que tipo de pessoa nós devemos colocar lá dentro? Pessoas que não têm estudo, pessoas que só aparecem no tempo da política, pessoas que nós sabemos que têm envolvimento com coisas ilícitas. Às vezes ele não tem problema na justiça nem nada, mas nós sabemos muitas das vezes. São esses tipos de pessoas que nós deveremos colocar lá dentro? Pessoas que falam de Deus e falam seus princípios, mas vivem o contrário. Olha só, eu estou falando aqui para que possamos refletir. Se nós formos buscar um justo, uma pessoa que não tem pecado, a gente não vai achar. Uma pessoa que não tem o erro, a gente não vai achar. Porque a própria palavra nos ensina que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. A nossa salvação, ela não é por merecimento nem comprada, ela é pela misericórdia. Mas como nós vamos escolher as pessoas? Tem alguns pastores que eu tenho uma profunda admiração, sabe, no Brasil. E através deles eu até aprendi alguma coisa. Eu aprendi o seguinte: um pastor que eu respeito muito, ele falou assim para mim, né, para nós. Ele falou assim: eu já apoiei candidatos errados, mas quando eu percebi que tinha feito o erro, eu tirei o meu apoio e comecei a apoiar outras pessoas. Mas o que tem acontecido muitas das vezes em nossas cidades, em nossos estados, no nosso país, é que nós percebemos que muitas das vezes votamos nas pessoas erradas, muitas das vezes elegemos as pessoas erradas e continuamos. Ora porque temos algum privilégio, ora porque nos envergonhamos e passamos a omitir. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil precisa de uma transformação. O mundo hoje está sofrendo uma grave crise. Não é só a pandemia que está nos assolando. Se você olha nos meios de comunicação, nas mídias, você já não confia mais nas informações, seja de qual lado for. Se você fala que é a favor da vida, que é a favor que as pessoas ficam em quarentena, você é taxado de uma facção. Se você é a favor de que o comércio se abra e com restrições, você é a favor de outra facção. Mas o que eu tenho observado é que nem um lado nem o outro, em sua grande maioria, se preocupam realmente com vidas. Eles querem provar, um lado quer que morra gente, porque aí vai ganhar a eleição. O outro lado quer que tudo dê certo, mas não porque ele nos ama e quer que preserve a nossa vida, ele quer porque ele quer se manter no poder. Mas até quando nós vamos escolher pessoas que realmente pensem entre você e eu, porque entre você e eu tem que ter alguém que pense por nós. É muito fácil nós culparmos a Deus por todas as coisas, quando nós não queremos que Deus habite numa câmara, num congresso, porque não pode entrar cristão, não pode entrar em Deus, mas nós queremos que Deus atue. Não é isso que a gente tem falado? Por que Deus permite tais coisas? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Muitas das vezes a gente culpa, poxa, mas como a gente permite que tais coisas aconteçam em nossas escolas, em nossas empresas, em nossos representantes políticos? Sabe por quê? Porque nós estamos tirando Deus de lá. Nós não podemos discriminar nenhum tipo de pessoa, nenhuma opção, nada.
porque nós somos cristãos, nós temos que respeitar isso. Mas o que eu tenho visto de um tempo para cá, sabe, algum tempo atrás, a gente via que as coisas que não eram cristãs, elas eram escondidas, né? É o que a gente fala, muita gente não acredita, aquelas mensagens subliminares em discos, em filmes, né? Você já reparou? Nos filmes antigos, nos discos de vinil, que eu já nem sei por onde anda mais aquilo, mas tinham aquelas mensagens subliminares. E o cristão era ousado, ele falava claramente. Hoje não. Hoje as mensagens são abertas, são declaradas, e sabe o que tem acontecido? Nós cristãos é que temos colocado mensagens subliminares de Jesus. As músicas têm sido mascaradas, muitas das vezes louvores, tem grupos de louvores que gravam música que nem parece de Deus. São palavras de amor, palavras de incentivo, e se você não conhece a palavra, você não percebe, porque hoje parece que o cristão se acovardou. E aí começa a gente a colocar mensagem subliminar, porque o correto é assim. Porque se nós nos posicionarmos, nós não seremos corretos, nós estaremos ferindo alguém. Eu respeito toda opção, toda escolha, mas eu tenho os meus princípios. E sei que em novembro nós vamos ter algo que, sabe, essa quarentena que já não é quarentena mais, né? A quarentena, esses meses que estão passando, deveriam ser meses que as lideranças, que os irmãos, que todo aquele que se diz cristão, independente da denominação, deveria refletir, sabe? O porquê a humanidade está passando por isso. Quando estourou aquela barragem e veio aquela lama em volta do rio, chegou ao mar, aquilo para mim foi uma forma externa de mostrar como estava a podridão na nossa nação. De pecado, de erros, de corrupção. E hoje a gente vê que as pessoas, muitas das vezes, elas não se preocupam em prender os culpados, mas em defender aqueles que eles acreditam que são inocentes. Não importa os fatos que estão em evidência. Por isso eu venho falar para você, nesse período que estamos, em maior ou menor tempo de isolamento, eu gostaria que você refletisse realmente, sabe? Quem são os maiores corruptos e culpados de nossa nação? Quem são os culpados realmente da política que está ruim? Será que é aquelas pessoas que foram eleitas? Ou será que foram as pessoas que elegeram elas? Será que foram as pessoas que se omitiram, porque é mais fácil se omitir? Ou será que foram as pessoas que, de uma forma ou de outra, venderam o seu voto, trocaram o seu voto? O papel de um vereador é muito importante. Vereador não tem que dar senha para ninguém no PA, não, gente. Vereador tem que estar lá de madrugada fiscalizando se não existe isso, se está sendo tudo completo. Vereador não tem que patrolar nada, não. Vereador tem que fiscalizar se o dinheiro está sendo direcionado. Vereador não é de um bairro, é de uma cidade. Vereador tem que gerar políticas que fortaleçam a geração de emprego e renda. E o prefeito também tem que cumprir isso. Então, sabe, muita tristeza que eu venho falar para você que hoje é o nosso último programa até as eleições. Porque eu vou me afastar porque eu sou pré-candidato. Deixar, em nome de Jesus, alguém continuar aqui do meu lado, que eu amo muito esse espaço. Continuarei a falar da palavra de Deus pela internet, pelos canais que são permitidos. Mas eu gostaria que você refletisse muito isso. Que você pensasse muito, que você orasse, porque é a hora de nós mudarmos a nossa nação. É a hora de escolhermos pessoas com princípios, não aventureiros e não pessoas que falam que têm princípios. Você tem que olhar para a vida dessa pessoa. Você tem que olhar o comportamento dessa pessoa. E outra coisa que eu quero falar para você, pare de agredir o próximo. Se ele pensa diferente de você, pare de agressão. Pare de brigas, porque eu tenho olhado que essas brigas são para desorientar e para tirar o foco da verdade. Eu acho que a gente, para falar da verdade, para a gente colocar os pensamentos corretos, a gente não precisa brigar e discutir com ninguém, não. Não é à toa que o livro de Tiago fala, que um dos frutos do Espírito é calma e mansidão. Isso tem faltado bastante. Tenho visto muitas pessoas que se dizem cristãos ofenderem, criticarem para defender algum posicionamento, algum governo, ou até mesmo para defender Deus. Deus não precisa de ninguém para defender, não. Deus é Deus de qualquer forma. Nós iremos pagar por aquilo que falamos ou não. Mas é hora de nós realizarmos a nossa parte. É hora de nós realmente refletirmos aquilo que desejamos para nós e para os nossos filhos e para nossas gerações. Essa nação é de Jesus. Essa nação é de Deus e nós precisamos fincar o pé nessa nação e realmente decretar isso. Mas eu gostaria que você continuasse nos seguindo. Nós vamos estar aí
no canal do YouTube da TV Sudeste, no Instagram, no Facebook, tanto da TV Sudeste quanto nos meus pessoais. Estaremos juntos, né? E se você quiser aí contribuir para o nosso ministério, contribuir para esse programa continue, vão estar lá as informações. Um forte abraço. Gostaria de deixar uma bênção especial para você e para sua família, por seus empreendimentos. Deus abençoe você e sua família. No nome de Jesus. Um abraço para todo mundo.